você já ouviu falar da Fundação SCP? A Fundação SCP é uma organização secreta confiada pelos governos de todo o mundo para conter e estudar indivíduos, entidades locais, objetos e fenômenos anormais que desafiam as leis da natureza, que são sempre referidos como SCPs. Os SCPs, se deixados fora de contenção, podem representar uma ameaça para os seres humanos, ou pelo menos para o senso de realidade e normalidade da humanidade. Fala galera que assina o Ninja Curioso. Hoje eu vou falar para vocês sobre o SCP, que na verdade é um site de escrita colaborativa e registra as atividades dessa fundação SCP, que significa Security Content Protect, ou traduzindo, significa assegurar, conter e proteger. E hoje nós vamos ver as mais assustadoras. Mas antes, se inscreve no canal se você também gosta desse tipo de assunto. SCP-0173, a escultura classe Euclide. A SCP-173 é uma escultura senciente feita de concreto, extremamente perigosa, rápida e volátil. Mas com um detalhe, ela não pode se mover enquanto for observada. Porém, até mesmo uma piscadela é o suficiente para ela te alcançar e te matar. Por isso, quando encontrada, é recomendado ter um grupo de pelo menos 3 pessoas sempre observando. É bastante inteligente, plantando excrementos ácidos em localizações estratégicas para que drones da fundação mandados para observá-la sejam corroídos e destruídos. SCP-087, a escadaria classe Euclide. Em um campus da Universidade Canadense existe uma porta de aço reforçada que está disfarçada de armário. Atrás dessa porta há um sinistro e obscuro local. Ao abri-la, você se depara com uma escadaria, uma descida aparentemente sem fim. Não há iluminação, nem qualquer entrada ou saída elétrica. Ninguém sabe por que foi construída, quando foi construída e como foi feito isso. A estrutura foi encontrada após o desaparecimento de alguns alunos no campus. Várias equipes já foram enviadas ao local, mas voltaram sofrendo de paranoia. A exploração número 4 foi aquela que obteve maior sucesso, conseguiu chegar a 200 metros de profundidade. As explorações anteriores encontraram no caminho gritos e pessoas chorando e implorando por ajuda. Chegaram até ver um rosto em meio à escuridão, entre outras coisas aterrorizantes. SCP-149, o mosquito classe Keter. SCP-149 é uma raça de mosquito que carrega uma cepa de retrovírus, aqui referida como SCP-149-A, que realiza mutações nas células humanas regenerativa, tornando-as em ovos fertilizados de mosquito. O vírus é injetado diretamente na corrente sanguínea quando o mosquito se alimenta. O vírus então rapidamente ataca o núcleo das células, deformando o DNA. O primeiro conjunto de células geradas a partir dessa instrução alterada se assemelha a cistos e concentram-se no revestimento do esôfago e das cavidades nasais. A infecção por esse mosquito é fatal e a chance de infecção foi estimada em 50% a partir de uma mordida. SCP-303, o porteiro, classe Euclide, descrito como uma figura humanoide, magro e nu, com pele marrom avermelhada. Em vez de características faciais normais, na cabeça predomina uma boca extremamente grande que tem um conjunto de dentes humanos de grandes dimensões. Ele vocaliza continuamente um ruído chiado, alto o suficiente para ser ouvido a metros de distância atrás de portas sólidas. Todos os indivíduos que tiveram encontros com SCP-303 são capazes de descrevê-los na íntegra, incluindo indivíduos que não viram fisicamente qualquer parte dele. Normalmente é encontrado atrás de qualquer porta fechada, portal ou tipo de entrada. SCP-3199, quase humano, classe Keter. São espécies de humanoides sencientes de origem biológica atualmente desconhecida, embora as amostras de tecido surgiram traços de DNA de frangos domésticos e dos chimpanzés. Não têm pelos, são corados e com uma fina camada de albumina e ficam em uma média
com 2,9 metros de altura. O peso médio de 780 kg para um adulto e 360 kg para um filhote recém-nascido. SCP-106, o velho, classe Keter. Reconhecidamente um dos mais aterrorizantes, perturbadores e perigosos da Fundação. O SCP-106 é um humanoide de estado extremamente decrépito, parecendo ser um homem idoso, que constantemente parece estar em um estado de sono, mas extremamente ágil e permanece imóvel por dias a fio, esperando por presas. O SCP-106 também é capaz de escalar qualquer superfície vertical e pode permanecer suspenso de cabeça para baixo indefinidamente. Ao atacar, o SCP-106 tentará incapacitar a presa através dos músculos ou tendões e então capturar a presa. Parece preferir presas humanas entre 10 e 25 anos de idade. SCP-096, o Homem que Chora, classe Euclide. Uma criatura humanoide de altura elevada mostra ter pouca massa muscular, sugerindo uma leve desnutrição. Os braços estão grosseiramente fora de proporção com o resto do corpo, em extensão aproximadamente de 1,50 m cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. Pode abrir sua boca 4 vezes mais que um ser humano. É muito dócil e passa a maior parte do seu tempo olhando uma parede, a não ser que olhem para o seu rosto. Aí ele irá caçá-lo até o fim para depois voltar ao que era antes. SCP-2521, indescritível, classe Keter. Criatura humanoide de aparência totalmente escura com o que parecem tentáculos pelo corpo. Pode atravessar paredes e ir até o indivíduo que falou seu nome, pensou nele ou faça qualquer informação textual dele. É capaz de roubar todas as informações sobre si, desde que as informações sejam expressas em forma de texto ou verbal. Por isso, tudo é registrado por ideogramas e imagens. Gostou desse vídeo doido? Então clica em curtir e se inscreve no canal porque amanhã tem um vídeo especial.